Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos divinas. Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Nós temos em mãos um material fascinante. Um comentário detalhado sobre o capítulo 29 do livro de Ezequiel. E o tema é grandioso, a queda de um império. E não é qualquer império, né? Estamos falando do Egito Antigo, uma das maiores superpotências do seu tempo. Uma civilização que durou milênios, com uma imagem de permanência, quase de invencibilidade. Exatamente. E é aí que está o nosso quebra-cabeça de hoje. A fonte que temos mergulha numa profecia que, com uma precisão impressionante, detalha não só a queda do Egito, mas também as razões por trás dela. Nossa missão é desvendar essa narrativa. Por que o Egito? Quais foram as acusações? Isso. E como uma nação tão poderosa pôde se tornar alvo de um juízo tão severo? É uma história sobre poder, orgulho e consequências geopolíticas. Vamos seguir as pistas que o texto nos dá. Ok, vamos lá. A primeira pergunta que salta aos olhos é: por que o Egito? Naquele cenário do Oriente Médio, a rivalidade era norma. Potências como a Assíria e principalmente a Babilônia estavam sempre em conflito. O que o Egito fez para merecer uma menção tão específica e dura? Essa é a questão central. E a fonte que a gente está analisando argumenta que não foi só uma questão de rivalidade política. O juízo divino, como descrito no texto, tem raízes muito mais profundas, sabe? E específicas. O comentário as organiza em 3 acusações principais. 3 acusações? Isso. A primeira é descrita como uma expressão muito forte, um orgulho doentio. E esse orgulho estava personificado na figura do faraó, que a fonte até identifica? Estamos falando de Ofra, que reinou ali no início do século VI, antes de Cristo, né? Exatamente, Ofra. E quando o texto fala de orgulho, não é só aquela arrogância típica de um líder poderoso. É algo de outra escala. Outra escala. Como assim? Uma escala cósmica, praticamente. Ofra, segundo a acusação, se via como criador e dono do rio Nilo. É difícil para nós hoje entendermos a magnitude dessa declaração. Verdade. O Nilo não era apenas um rio, era a fonte de toda a vida, toda a riqueza, toda a existência do Egito. Dizer o Nilo é meu e eu o fiz era sem rodeios se declarar um deus. É o ápice da autoexaltação. Ele não se via como um guardião ou um administrador nomeado por deuses, como era comum. Ele se via como a fonte primária. Isso muda tudo. Totalmente. E isso nos leva direto à segunda acusação, que é a consequência política disso. Com essa mentalidade, o Egito cobiçava o lugar de destaque no cenário mundial. Especificamente, o lugar que a perspectiva profética dizia que Deus havia designado para Nabucodonosor. O rei da Babilônia. Isso, havia um roteiro em andamento na história, e o Egito, movido por essa ambição quase divina, tentava ativamente reescrevê-lo para se colocar no centro. Então temos um orgulho que beira a blasfêmia e uma ambição geopolítica para rivalizar com o plano divino. Mas a fonte aponta um terceiro fator, que parece ser o estopim, a relação do Egito com Israel. Sem dúvida. Este é o ponto onde a falha espiritual do faraó se torna uma traição política concreta. O Egito se posicionou como um grande aliado de Israel, incentivando o pequeno reino a se rebelar contra o domínio da Babilônia. Prometendo apoio, né? Apoio militar, segurança. Exato. Uma parceria poderosa. Uma oferta tentadora para uma nação pequena presa entre 2 gigantes. Só que a promessa não foi cumprida. Pois é. Quando a situação apertou, quando a Babilônia respondeu à rebelião, o apoio egípcio se revelou frágil, egoísta, ineficaz. Não passou de uma miragem. A fonte usa uma metáfora poderosa, descrevendo o Egito como um bordão de cana. Um bordão de cana. Isso. Quando eles se apoiaram, a cana quebrou, perfurando a mão de quem confiava nela. Nas palavras do comentarista, a política egípcia foi uma armadilha para os judeus. E o mais trágico é que, segundo as fontes proféticas, eles foram avisados. Vários profetas, como Jeremias, já tinham alertado Israel para não fazer essa aliança, para não confiar no Egito. Precisamente. A confiança foi desviada. Em vez de se apoiarem na soberania divina, eles optaram por um cálculo político que parecia mais seguro, mais tangível.
E essa confiança mal colocada teve consequências desastrosas. E aqui é onde fica realmente interessante. Para dar corpo a essa acusação de orgulho, a profecia usa uma imagem inesquecível. O faraó é chamado de grande monstro. Mais especificamente, um crocodilo enorme. Isso, que repousa em meio aos seus rios. E o fascinante aqui é como o nosso material de análise aprofunda essa metáfora. À primeira vista parece óbvio. O crocodilo era um animal poderoso, temido no Nilo, um símbolo perfeito para o poder militar egípcio. Certo. Mas a interpretação vai muito além do zoológico. Leva para o campo espiritual. Ah, claro. Exatamente. O crocodilo aqui simboliza o que a fonte chama de orgulho satânico. É a personificação daquela sedução mais antiga da humanidade, a de se declarar autossuficiente, de se ver como a fonte do próprio poder, de querer ser um deus. O crocodilo no seu rio dizendo, este rio é meu, é a imagem perfeita disso. Perfeita, e o comentário faz uma ponte direta com os dias de hoje, o que eu achei surpreendente. É mesmo. Sim, ele traça um paralelo muito direto com o que chama de teorias fatídicas do movimento da nova era. A fonte argumenta que a ideia de que você é Deus ou você cria sua própria realidade, embora pareça moderna e libertadora, é a mesma tentação antiga do faraó Ofra, só que com uma nova roupagem. Uau, essa é uma conexão forte. Então a fonte está dizendo que essa história antiga sobre o orgulho de um faraó é, na verdade, um estudo de caso sobre uma armadilha espiritual que se repete ao longo da história? Exatamente isso. Que a ideia de eu sou o universo é só uma versão moderna de eu criei o Nilo. Precisamente. A análise enquadra isso como uma tentação atemporal. A recusa em se ver como um ser criado, com limites e responsabilidades perante algo maior. O contexto muda, a linguagem se atualiza, mas a raiz do orgulho, segundo a fonte, permanece idêntica. E a verdadeira sabedoria, então, seria o oposto disso. Assumir o lugar de criatura. Exato. Humildemente. Certo. Com acusações tão pesadas, orgulho cósmico, ambição, traição, a sentença profetizada tinha que ser igualmente drástica. Qual foi a punição anunciada para o Egito? Olha, a sentença descrita nos versículos seguintes é de uma severidade impressionante. É um colapso total. A profecia anuncia guerra, massacre e uma desolação completa do país. Do país inteiro. Sim, da cidade de Migdol, lá no norte, até Sévene, na fronteira sul com a Etiópia. E o mais específico, essa devastação duraria 40 anos, um período em que a terra ficaria inabitada. 40 anos. E o povo? O que aconteceria com os egípcios? Seriam dispersos, exilados entre as nações, espalhados pelo mundo. E a imagem usada para descrever isso é tão poderosa quanto a do crocodilo. Se o faraó é o crocodilo, os habitantes do Egito são os peixes que vivem em suas escamas. Entendi. E quando o crocodilo é arrastado para fora da água? Os peixes vão junto. A imagem é de um anzol perfurando a mandíbula do monstro e o arrastando para o deserto. E junto com ele, todo o seu povo, que é deixado para ser devorado pelas feras do campo e pelas aves do céu. Nossa, é uma imagem de humilhação total. Sem sepultura, sem honra, uma inversão completa da cultura egípcia que era tão obcecada com rituais funerários. Exato. E a fonte que a gente tem oferece alguma perspectiva histórica sobre esses 40 anos de desolação. Parece um detalhe muito específico. Pois é. A fonte reconhece a dificuldade de apontar um período exato de 40 anos em que o Egito ficou literalmente vazio. Mas ela sugere que isso pode se referir a um período de severo enfraquecimento e subjugação que se encaixa na profecia. Talvez o intervalo entre as grandes invasões, como as persas, que foram bem brutais. Mas, e este é um ponto de virada crucial, a história não termina aí. No meio de toda essa destruição, o texto introduz um elemento de graça, de restauração. Isso é surpreendente, né? É um ponto teológico que a fonte faz questão de ressaltar. A graça divina, segundo essa interpretação, não era exclusiva para Israel. Após os 40 anos de exílio, Ezequiel anuncia que Deus reuniria os egípcios e os traria de volta à sua terra. Uma segunda chance. Mas não seria um retorno ao status anterior?
tinha uma condição, um asterisco nessa restauração. Exatamente, e esse é o detalhe fundamental. A profecia é clara. Eles retornariam sim, mas não para reconstruir sua antiga glória. O Egito seria restaurado, mas como um reino humilde. Um reino humilde. Isso, descrito como o mais baixo dos reinos. A promessa era de que eles nunca mais se exaltariam sobre as outras nações. Nunca mais seriam um império dominante. E qual seria o propósito por trás dessa restauração limitada? Por que não deixá-los desaparecer ou permitir que voltassem com força total? O propósito, segundo a análise, era primariamente didático. E o principal aluno era Israel. A ideia era que, ao verem o Egito permanentemente diminuído, Israel e outras nações aprenderiam uma lição. Que lição? Eles não deveriam mais colocar sua confiança política e militar no poder do Egito. A fraqueza contínua do Egito serviria como um memorial vivo de que apoios humanos ou terrenos, por mais poderosos que pareçam, são frágeis e não devem substituir a confiança no divino. Entendi. Então, a punição teve um duplo propósito: julgar o orgulho do Egito e, ao mesmo tempo, ensinar uma lição inesquecível a Israel. É uma pedagogia geopolítica. Exatamente. E como essa profecia tão detalhada começou a se materializar? A fonte aponta para um protagonista bem conhecido na história. Sim, e isso nos leva a uma segunda profecia dentro do mesmo capítulo. É quase como um anexo executivo, sabe? Ela nomeia o executor da sentença. Nabucodonosor, o famoso e temido rei da Babilônia. Ah, claro! Ele seria o primeiro instrumento do juízo divino. E o texto explica o contexto que levou a Babilônia a marchar contra o Egito. Não foi um evento aleatório, mas conectado a outra campanha militar. Qual campanha? A fonte destaca uma conexão fascinante com o cerco da cidade de Tiro. A conquista de Tiro foi uma vitória estratégica imensa para Nabucodonosor, mas teve um custo absurdo. O cerco durou 13 anos. 13 anos. A fonte cita a descrição de Ezequiel de que os soldados babilônios trabalharam tanto que toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro esfolado. Foi um esforço hérculeo. Um esforço gigantesco. E a recompensa material não foi proporcional, pelo que eu entendi. Longe disso. Quando finalmente conquistaram a cidade, ela ofereceu pouco despojo. Então o exército de Nabucodonosor estava exausto, ferido e, em termos materiais, de mãos vazias. E é aí que a profecia apresenta essa reviravolta que soa quase... Transacional? Transacional é uma ótima palavra. Pois é. A fonte explica que, como uma espécie de pagamento ou salário pelo serviço pesado que o exército babilônico prestou em Tiro, Deus lhes daria a rica nação do Egito. O saque do Egito seria a compensação. Que perspectiva impressionante. Mas, do ponto de vista político, faz sentido. Um exército exausto e sem pagamento é perigoso. Uma campanha vitoriosa no Egito resolveria esse problema para o Nabucodonosor. E a história confirma que isso aconteceu. Sim, a fonte aponta para a corroboração histórica. Por volta de 569 a.C., os babilônios de fato invadiram e conquistaram o Egito. A campanha foi um sucesso. Nabucodonosor matou o faraó Ofra, cumprindo a profecia específica contra ele. Incrível! E estendeu seu império por todo o Vale do Nilo até a fronteira com a Etiópia. E esse evento foi o ponto de inflexão. O início do declínio permanente da glória egípcia. Foi o golpe que iniciou o processo. Um processo irreversível. Como um comentarista descreve, a partir dali a glória do Egito só diminuiu. Depois dos babilônios, vieram os persas, depois os gregos, os romanos... Os bizantinos, os árabes. Exato. O Egito continua a ser uma terra rica e importante, mas nunca mais recuperou aquele status de superpotência global. A profecia de que seria um reino humilde se cumpriu de forma duradoura. Isso levanta uma questão moral interessante que a fonte também aborda. Nabucodonosor é apresentado como um instrumento de Deus, mas ele era um conquistador brutal, agindo por ambição própria. Como o texto concilia isso? O texto faz uma distinção muito importante. Ele propõe que existem diferentes maneiras de servir aos propósitos divinos. Há aqueles que, como o rei da Babilônia, o fazem inconscientemente,
movidos por seus próprios interesses egoístas, ganância, poder, vingança. Eles são ferramentas no grande esquema. Mas seus corações não estão alinhados com o divino. Exato. E qual seria a outra maneira? Servir conscientemente, por amor, por fé, por obediência. A fonte sugere que, embora ambos possam ser usados para cumprir um propósito maior, a recompensa para aqueles que agem por fé e amor será infinitamente superior. Entendi. A motivação importa tanto quanto a ação. Exatamente. Certo, então vamos conectar todos esses pontos. Temos uma profecia que diagnostica a doença do Egito, um orgulho fatal. Prescreve a punição, devastação. Nomeia o executor, Nabucodonosor. E descreve o estado final, uma nação diminuída. E tudo com detalhes que ecam nos registros históricos. Exato. Se a gente olhar o quadro geral, o comentário apresenta esta passagem como uma poderosa lição multifacetada. Primeiro, é a lição sobre a soberba. O orgulho do faraó não é tratado como uma simples falha de caráter, mas como o pecado original que envenenou todo o sistema. E a traição a Israel é o sintoma visível dessa doença. Perfeito. E, em segundo lugar, a precisão histórica é apresentada como um argumento central. Para o autor do comentário, o fato de a profecia mencionar Nabucodonosor pelo nome, a morte de Ofra, nada disso é coincidência. É apresentado como a principal evidência da origem divina da profecia. A assinatura de autenticidade no documento. Então, no fim das contas, a história do julgamento do Egito vai muito além de uma disputa regional antiga. Com certeza. Ela se torna, nesta análise, uma narrativa sobre a soberania de Deus sobre a história humana. É uma afirmação de que nenhum império, não importa quão antigo, rico ou invencível, está isento de um padrão moral e espiritual. E reitera aquela lição: o orgulho invariavelmente precede a queda. Não apenas para indivíduos, mas para nações e civilizações inteiras. O texto que analisamos hoje estabelece essa ligação direta entre o estado espiritual de uma nação, seu orgulho, sua humildade, sua confiabilidade e o seu destino geopolítico. Isso nos deixa com um pensamento para refletir, né? Qual seria? Como esse princípio de que o caráter de uma nação influencia sua ascensão e queda poderia ser observado ou questionado ao olharmos para a história de outros impérios, até mesmo no mundo contemporâneo? É uma reflexão profunda sobre como a moralidade e o poder se entrelaçam na tapeçaria da história. Uma pergunta que ecoa através dos séculos. Deus abençoe todos os ouvintes.